E agora que estão construindo errado. Ou incompleto, ou errado, incompleto. Como a gente tem que ficar brigando para conseguir uma estação. Né? E isso está errado. Eu estou começando a comentar. Não se fala em estação de metrô no Porto. Vai ter a linha 4 nova que veio de Jardim Botânico para cá. Isso a gente tem que discutir isso. Né? Ela não tem que terminar na Carioca, que já tem a Carioca lá. Ela tem que terminar aqui no Porto ou passar pelo Porto na direção da rodoviária do aeroporto. Desculpa, eu estiquei, mas eu penso coisa para frente. Eu não gosto de ficar olhando pontual aqui, não. Vamos. Mas tudo estava licenciado. Os problemas, a licença está saindo. A seriedade do licenciamento que é preocupação. Isso. Só para a gente lembrar aqui uma coisa, isso aqui... por favor, Daniel. Deixa eu só fazer alguns comentários aqui que eu acho que é importante para quem está participando da primeira vez aqui do fórum. Esse fórum ele é dinâmico. Então, as pessoas aqui, né, é um espaço extremamente democrático. Então, as pessoas aqui, o técnico fala, o representante do Estado fala, e todo aquele cidadão que tiver opinião formada e quiser fazer seus comentários, também está aberto para falar. Então, nós não costumamos cercear a palavra, nada disso, nada de papel. A gente só pede para que o pessoal seja breve para dar oportunidade para que o outro fale também. Tá? E aí, antes do Daniel levantar, nós gostaríamos que a Associação de Moradores de Copacabana viesse participar também das reuniões do fórum, toda sexta-feira, a partir das 18 horas. Muito obrigada. Sociedade dos Amigos de Copacabana, na verdade. Desculpa se eu estiquei, porque eu acho que eu sou o único aqui que é a favor da derrubada perimetral e de outros trabalhos que estão falando aqui. Tudo, e isso é um assunto complexo. E fica difícil ser o único, então já que eu sou o único, aproveitei. Tá, tudo bem, eu te chamei exatamente, apesar de você não estar inscrito inicialmente por isso. E só lembrando que Seul, que você citou como derrubou, Seul construiu 208 quilômetros de metrô, no mesmo tempo que o Rio construiu os 42 quilômetros que a gente vai ter. É uma pequena diferença. Agora eu gostaria de convidar o senhor Manuel Orlando, por favor. Eu sou engenheiro civil e a minha intervenção é bem rápida, tá? Ao contrário do colega anterior. Ele falou aqui de que esse viaduto trouxe a estagnação ali daquela área do porto. Acontece que antes do viaduto, eu sou mais antigo do que ele, aquela área já estava estagnada, tá? Por falta de incentivo de vários melhoramentos que deveriam ser feitos naquela época e não foram feitos, e agora estão previstos. Não acho que... não acho que essa solução de derrubar o metrô seja a melhor alternativa. Derrubar perimetral. Derrubar a perimetral. Por quê? A razão que eu vejo aí nessas discussões pelos jornais, artigos e tal, é de que ela é muito feia, tá? Bom, se ela é muito feia, considerando o gasto que se vai ter para se derrubar uma obra dessa e em função das prioridades que existe no Brasil, no Rio de Janeiro, em termos de dinheiro, por que não fazer um concurso público para embelezá-la? Isso já aconteceu até. Chamaram de japonês. Vamos fazer um concurso público com artistas plásticos, arquitetos. Vamos embelezar a perimetral. Por que não? Em vez de se gastar essa dinheirama toda com esse derrubada e mais esse túnel. Falando e concordo plenamente com o Adacto aqui, eu já trabalhei no município e fiscalizei algumas, por exemplo, estações de tratamento de esgoto da SEDAI. Algumas aqui no centro mesmo não funcionavam. Por quê? Porque as bombas todas estavam paradas e o esgoto era jogado direto aqui no canal aqui. Agora, você imagina, a cultura aqui do Rio de Janeiro e do Brasil não é de manutenção e operação. Não existe essa cultura aqui.
Então, o que esperar de uma operação e manutenção de bombas de túneis desse porte? Acho que vai ser realmente um problema seríssimo. Eram essas colocações que eu estava querendo colocar. Obrigado. Gostaria de convidar o Ricardo Novaes. Meu nome é Ricardo Novaes, eu sou um dos membros do Fórum de Mobilidade Urbana, como os demais que já estão aqui. Gostaria de passar algumas coisas aqui que eu acho que contribuiriam para o debate. Aspectos que não foram mencionados aqui. Por exemplo, o Adacto falou a respeito da questão do alagamento. Eu diria que até coisa muito mais grave, que nós temos a questão de explosão e incêndio dentro daquela instalação e até agora nada foi falado. Ou seja, ocorrendo, que pode ocorrer, uma explosão, um incêndio, na perimetral é fácil, isola-se, o carro fica pegando fogo lá e o pessoal sai e não acontece mais nada de grave. Mas ali dentro, nós sabemos muito bem que o que mata não é o fogo, o que mata é a fumaça. E num ambiente confinado como aquele, até agora nada disso foi falado. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, que eu sou morador do Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, e o último censo comprovou que 87% da população economicamente ativa da Ilha do Governador, ela se desloca para fora para poder trabalhar. E uma das principais vias de acesso, tanto ao centro quanto à Zona Sul, é justamente a perimetral. Ou seja, na realidade, o que está se falando, entre outras coisas, de segregação social, que foi um aspecto que não foi mencionado aqui anteriormente. Ou seja, o que está se fazendo é justamente aquela política que foi efetuada durante o regime de apartheid na África do Sul. Está se isolando mais ainda as pessoas. E aí vem-se com medidas mitigatórias, ou seja, você que é suburbano, você fica lá no seu canto. Olha, vamos fazer o seguinte, não vem aqui na Zona Sul perturbar na nossa praia, não. Fica aí num piscinão, vou construir um piscinão para você, entendeu? Você fica no seu canto aí, não vem perturbar aqui embaixo, não. É isso daí. Esse é um aspecto social que não está sendo levado em consideração. Outro aspecto também que é muito importante é que a Ilha do Governador, e eu participei dessa luta, do Barcajá, no Cocotá, nós temos um terminal aquaviário com capacidade para 10 mil passageiros por dia. E hoje está infimamente utilizado para entre 1.200 a 1.300 passageiros por dia. Porque, infelizmente, o governo do Estado não exerce aquilo que é obrigação dele, de pressionar o concessionário, de aumentar a quantidade do número de barcas. E assim, como já foi falado aqui, não há um entrosamento entre o governo do Estado e a Prefeitura, ou seja, hoje nós temos o terminal aquaviário do Cocotá num determinado ponto, e lá distante os ônibus passando, ou seja, não há uma integração intermodal. Então, esse é outro aspecto que eu gostaria de colocar, que isso é fundamental para poder aliviar e compensar toda essa carga que vai ser perdida aqui de possibilidade de transporte. E, por último, que me deixa muito chateado como contribuinte. Porque no momento em que a gente está vendo, e eu gostaria de deixar a todos e a todos aqui o meu temor, como cidadão, que é a questão do superendividamento da Prefeitura do município do Rio de Janeiro e do superendividamento do governo do Estado do Rio de Janeiro. A partir de 2017... podendo chegar até 50 anos, se não sofrer aqueles processos como aconteceu na semana passada, que a gente viu, nós vamos ter um problema seríssimo de estancamento, de estagnação do nosso estado e da nossa cidade. Porque não tem condições da Prefeitura do município do Rio de Janeiro e do governo do estado do Rio de Janeiro de pagarem essa dívida. É uma coisa monstruosa, por uma questão eleitoreira, se está deixando de lado. E, criminosamente, os órgãos de imprensa não estão tocando no assunto. Não sei por que outros interesses que não estão sendo tocados nesse aspecto.
Eu acho fundamental a gente começar a se informar. Existe a questão da auditoria cidadã da dívida, que foram eles que passaram esse alerta, estiveram inclusive na Cinelona outro dia fazendo um extenso e prolífico debate a respeito disso, e eu acho que isso tem que ser levado em consideração também. Espero ter contribuído aí para enriquecer um pouquinho o debate. Muito obrigado, boa noite. Só para vocês verem o que ele falou, a Prefeitura cita Praça 15 em Cocotá aumentar de 1.000 para 2.000 lugares as passagens, mas não tem isso. E como eu falei anteriormente aqui, olha, a Prefeitura vai bancar a diferença do gasto do bilhete único. Também, como ele falou, é dinheiro nosso. Engenheiro Alcibiades. O Licínio acabou de falar um negócio que lembra um programa de televisão, diz assim, como essa prefeitura é boazinha, né? Vai bancar isso, aquilo, para concluir. Eu queria dizer o seguinte, o Fórum de Mobilidade Urbana, ele discute os aspectos de mobilidade. Esse debate que a gente está fazendo aqui seria mais proveitoso, a gente tiraria mais resultado se os nossos palestrantes convidados estivessem vindo aqui. Eles não vieram, isso é ótimo que a gente faz esse debate. E na mobilidade, o que a gente espera? A gente espera que o cidadão, trabalhador ou não, ele saia do seu local de residência para o trabalho ou para o seu lazer, retorne no menor tempo possível, com a menor tarifa possível. Então, a discussão do elevado, ela tá intimamente ligada a essa questão. Se você faz uma obra de ampliação, quer dizer, tem lá o túnel binário, junto com o que você já tem, né, você amplia essa capacidade, você dá satisfação, você melhora a condição de vida da população. Nós vimos aqui alguns aspectos, alguém colocando a questão de que em outros países é dessa forma, né? Quer dizer, e tem um apelo muito ligado ao turismo, né? Eu acho que antes do turismo, não sou contra o turismo, não, mas antes do turismo, a gente precisa resolver as nossas questões de satisfação nossa. Por exemplo, eu moro, que nem o Adacto, que nem na Ilha do Governador. Eu tomei uma solução, eu passo a semana inteira aqui no centro da cidade, porque eu não consigo vir da ilha para o centro da cidade todo dia, é uma loucura, né? Então, eu queria acabar com isso, eu queria poder pegar meu carro, sair de lá e carro, tá? Porque quando se fala em transporte público, a gente não tem um transporte público decente ao ponto de fazer isso. Temos nessas condições, por exemplo, onde eu estou agora no centro da cidade, eu uso o transporte público, que é o metrô, que é um pequeno pedaço que tem muito pouca coisa, como o Licínio falou, a gente não consegue avançar e construir. Em outras cidades, por exemplo, em Nova York, eles também tiveram um problema semelhante a esse. O que eles fizeram? Demoliram? Não. Deram uma outra aplicação para aquilo, né? Aí entrou, não sei se os arquitetos ou os decoradores, né? E criaram uma solução que poderia ser criada no caso desse elevado, né? Então, a nossa questão principal é a questão da mobilidade. Quer dizer, se você diminui, a questão econômica, se alguém está levando as vigas, os perfis, né? Isso é introduzido na discussão, assim como o Ministério Público, o meio ambiente, as licenças ambientais são introduzidas, porque esse governo que está instalado, ele não tem essa condição de dialogar com a sociedade, né? O que nós queremos? Nós queremos, ninguém aqui é especialista em túnel, em elevado, quer dizer, ninguém não, algumas pessoas são, mas a nossa discussão aqui, principal, é a da mobilidade. Nós sabemos o que queremos, nós queremos sair de um ponto para o outro, no menor espaço de tempo possível, sem essa maioria de integração e sem uma tarifa que ela vai se multiplicando, que a cada ponto que você vai se movimentando, você vai pagando mais uma tarifa, né? Então, esse é o nosso objetivo principal. O resto
é essa falta de diálogo do Poder Executivo, né? Que a gente tem que agarrar o que tem. Por exemplo, e inclusive por exemplo, foi criado agora no município um conselho de transporte, né? Uma coisa pro forma. O pessoal até fala, é um conselho paritário com 25 pessoas. Eu nunca vi paridade com número ímpar, né? 2/3 da prefeitura. Então, se cria os dispositivos, porque esse conselho não vai se reunir nem nada. Um dia alguém vai ser chamado lá, vai assinar e dizer assim, não, tem um conselho representativo da sociedade aqui que definiu isso aí. Você sabe quem que é um dos representantes da sociedade? Eu sei. O Lélis Teixeira, que é presidente da Fretransport, é um dos representantes da sociedade civil. Estamos muito bem acompanhados. Exatamente. Então esses paliativos, essas tábuas de salvação que a gente tem, né, a gente fica se apegando a ela. Quando a grande discussão que a gente tem que colocar é essa. Nós queremos participar da discussão desde o início de projetos relacionados à prefeitura, ao Estado, né? Porque senão a gente vai ficar nesse ponto. E agora, uma coisa eu tenho certeza, quando o poder discricionário diz que vai derrubar o elevado, a gente pode ir para a rua, pode chamar Black Bloc, que não tem jeito, aquilo vai cair mesmo, as vigas vão sumir, como o pessoal já está